Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o classe média político. Estamos falando aqui basicamente de uma classe que ascendeu socialmente nas últimas décadas e se caracteriza muito pela ideia de um poder econômico razoável. Indivíduos que vieram de uma classe pobre, a sua origem é a classe pobre, e por uma série de políticas públicas que ocorreram nas últimas décadas, nos últimos anos, esse indivíduo conseguiu ascender socialmente. Conseguiu ascender tanto socialmente que começou a achar que é rico. E começou a achar também que pertence a uma elite. E também começou a achar que é um intelectual, tá? E pode dar palpite de tudo e sobre todos. Estou me falando, na verdade, da classe média brasileira, que tem uma relação muito forte com a política. Estamos falando de uma classe média tanto de esquerda, mas principalmente da direita. Esses indivíduos, muitas vezes, começam a ser vistos ou começa a ser considerado um rico. Por que, Nelson? Ah, porque eu tenho um carro. Ah, porque eu tenho um comércio. Ah, porque eu tenho uma panificadora. Isso me faz alguém rico. Só que o conceito de riqueza aqui no Brasil, ele não está ligado necessariamente a isso. Há uma ideia muito falha. Frequentemente, esse classe média ele tem um perfil mais conservador. Vem de uma origem pobre, ou muitas vezes esquece essa origem pobre, ou não quer saber da origem pobre, porque para ele isso é vergonhoso, tá? E começa a olhar apenas para os bens econômicos e materiais. Então esse indivíduo ele tem um perfil tanto de um político de direita, um indivíduo que foca a questão da direita, como da esquerda. Frequentemente eles falam sobre condições sociais, mas entendem que muitas vezes a condição social em que o indivíduo se encontra é culpa unicamente do indivíduo. Coisas do tipo, o cara é pobre porque quer ser pobre, né? Aí começa a falar sobre a ideia da meritocracia. Não, porque tudo só depende de você, né? Esse classe média, né, da política, que veio de uma origem pobre e quer esquecer a sua origem pobre, começa a apontar o dedo para tudo e para todos. Começa a entender, na verdade, que ele chegou basicamente à posição que se encontra, ou seja, um homem e uma mulher ricos, porque graças à sua meritocracia, ao seu esforço, à sua capacidade, ou então por estar dando todo dia o dízimo na igreja. Muito bem. É esse mesmo indivíduo que começa o que é dar pitaca nas redes sociais, começa a dizer na verdade o que é certo, o que é errado. O cara começa o que? A dar opinião sobre temas extremamente complexos, né? E que exigem um estudo, necessita de uma avaliação. Então fica aquela coisa do tipo, olha, eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu posso ser, na verdade, um engenheiro e falar sobre ciência política. Eu posso ser um técnico de enfermagem e falar sobre a estrutura macrosocial, econômica da desigualdade social do país. Por quê? Porque eu posso, né? Esses indivíduos normalmente não têm uma referência de nada e começam a falar sobre tudo, né? Um sociólogo italiano chamado Umberto Eco, ele tem uma frase muito curiosa. Ele dizia assim, deram voz ao idiota da aldeia. E quem deu voz? As redes sociais. As redes sociais começaram a se expandir e esse idiota da aldeia começou a falar, sem embasamento de nada ou coisa alguma, né? Porque eu consegui tudo através do meu esforço. A grande característica desse homem, dessa mulher que pertence à classe média e tem uma perspectiva política de direita ou de esquerda, é que frequentemente esse indivíduo acredita que tudo tem relação com ele mesmo. Porque ele olha para si e vê que veio de uma origem pobre e conseguiu ascender socialmente, com todo mundo isso pode acontecer. Então, ele tem um perfil arrogante, tá? Ele tem um perfil autoritário e frequentemente, é o que a gente pode considerar aqui,
muito preconceituoso. Por quê? Porque ele entende que a pobreza basicamente tem a ver única e exclusivamente com a falta de iniciativa do indivíduo. Pior, esse indivíduo, na verdade, ele se acha de fato uma pessoa rica. É muito curioso aqui no Brasil. Esse classe média acha que é rico. Por quê, Nelson? Ele acha que é rico porque tem um carro. Ele acha que ele é rico porque tem um comércio, tem uma padaria, tá? E aí vem umas coisas muito malucas no meio de tudo isso, que é o quê? Quando existe algum projeto do governo no sentido de taxar os mais ricos, as grandes fortunas, esse mesmo classe média é contra. Por quê? Porque ele acha que ele vai porque ele acha que vai ser taxado. Não! Tu não é rico, tu não pertence a uma grande fortuna, tá? Você não ganha bilhões por mês. Estão falando de indivíduos que ganham muito dinheiro. Aí o cara acha que porque ele tem uma padaria, um comércio, ele é rico. Aí ele começa a falar, não, esse negócio de ficar taxando as grandes fortunas, isso é um absurdo, não pode, não sei o quê. Porque o cara acha que porque ele tem um sedã Toyota, ele acha que é rico. Não, meu amigo, não é você. Então, tu tem um estado, um modelo de alienação absurdo aqui no Brasil, nesse aspecto. Vamos lembrar que a classe média ela teve uma ascensão econômica significativa, principalmente no período do Fernando Henrique Cardoso, já pegando o governo Lula, né, os dois governos. Sendo que no segundo governo Lula, existe um economista chamado Mangabeira Humber, em que ele fala sobre o nacional-consumismo. O que é isso, Nelson? O nacional-consumismo foi uma política desenvolvida pelo governo Lula no sentido de focar o crescimento do país no consumo. A classe média e o pobre têm que consumir, 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 consumir. Foi nesse período, eu estou falando aqui 2007 em diante, que, por exemplo, houve uma ascensão muito grande. 2 milhões de pessoas que estavam na pobreza absoluta foram para a classe média. Tá? E ao longo das décadas, por exemplo, algo em torno de 20 milhões de pessoas que estavam na classe pobre, na classe D e classe E, migraram para a classe C. Então teve aí o que é chamado pelo Mangabeira Humber de nacional consumismo, quer dizer, o crescimento do país veio a partir do consumo. Mas por que isso aconteceu? Porque, na verdade, na época, o Brasil ele se baseava muito na venda de commodities para a China. Tá? Ele pegava esse dinheiro, o governo brasileiro, para poder expandir a questão do que? Da produtividade, aumentar salários, fazer políticas públicas, como por exemplo Bolsa Família, sabe, para aumentar a renda do trabalhador. E isso de fato aconteceu. E basicamente 25 milhões de pessoas saíram da classe pobre, literalmente foram para a classe média. Tá? E muitas dessas pessoas acharam que isso tinha a ver com a meritocracia deles, quando na verdade tinha a ver com políticas públicas. Tá? E muitas dessas pessoas que muitas vezes achavam assim, não, eu cresci economicamente, e é um indivíduo que tem, por exemplo, um perfil de direita, não percebeu que as políticas públicas foi do quê? De um governo de esquerda, que foi o governo Lula. Ah, mas isso foi lindo e maravilhoso? Não, não foi lindo e maravilhoso, porque isso foi uma bolha. Tá? Esse nacional consumismo, ele tinha prazo para terminar, tá? Que foi basicamente de uma década, porque ele não se sustentava de uma maneira econômica numa coisa sólida. Explodiu, tanto é que explodiu que veio depois a inflação, que aquelas pessoas que estavam na classe média, muitas caíram, por isso que muita gente tem ódio do governo Lula, né? Porque acha que ele foi o responsável, mas principalmente, nem tanto o governo Lula, mas principalmente o governo Dilma, porque é ali que estoura a bolha, literalmente. Então, é muito curioso, porque essa ascensão econômica ela vai se desenvolver muito a partir justamente desse nacional consumismo, ou seja, uma política de governo que entende que você tem que focar a questão econômica e material através do consumo. E foi que de fato aconteceu. Tá? E foi um crescimento assim meio que artificial, porque um dia estourar, estourou. Né? E é denominado, chamado de nacional consumismo. Aí esse classe média que caiu, ou que se mantém hoje com muita dificuldade, ele é um cara ressentido. Tão ressentido que ele tem ódio do PT.
né? Porque ele entende de alguma maneira que foi o governo do PT que provocou tudo isso, tá? De fato, a gente vai verificar que houve uma má política nisso, porque essa questão do nacional consumismo tinha prazo para terminar. Tinha jeito, era uma bolha. Ia estourar, e estourou. Tá? Mas é que curioso nessa classe média é isso. É uma classe média que ela tem um perfil conservador, tá? Vem de uma origem pobre, não gosta de falar da sua origem, tá? Tem um lado preconceituoso, até em muito caso xenófobo, racista, tá? E entende, na verdade, que as pessoas pobres são pobres porque elas querem, porque ninguém quer trabalhar, tá? Então, existe, na verdade, um perfil muito curioso. Eu sou classe média, eu ganho 2, 3, 4 salários mínimos, mas eu acho que eu sou rico. Por quê? Porque com muito custo eu tenho um carro. Com muito custo eu estou morando num condomínio, sabe? Então é isso, você tem um problema sério. E esse indivíduo, que é de classe média, ele entende que por ser rico ele pode dar opinião nas coisas, ele pode humilhar empregados, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive, né, se achar em um intelectual. Por isso que a ideia dessa elite do atraso, digo assim, no atraso no sentido de que o indivíduo ele não tem base de coisa alguma, ele não quer estudar e acha que pode dar pitaca sobre qualquer coisa. Então estamos diante de uma classe que ascendeu socialmente, mas do ponto de vista da consciência, do ponto de vista até mesmo da fraternidade social, não teve nenhum tipo de crescimento. Porque esse indivíduo ele acaba sendo tão autoritário e muitas vezes tão cruel quanto sobre seus subordinados do que o próprio rico. E o cara acha que porque ele ganha 10 salários mínimos, ele é rico. Ele acha que porque ele ganha 40 mil reais por mês, ele é rico. Ele acha que porque ele ganha 100 mil reais por mês, ele é rico. Não, ele não é rico. Rico é um indivíduo que ganha 3 milhões, 4 milhões por mês. Isso é rico. Então a classe média, a nossa classe média, ela é equivocada, alienada e muitas vezes burra. Porque não tem essa noção, não sabe compreender. E não é eu que estou falando, é o IBGE que faz esses dados e mostra muito bem essa situação do que é classe média e o que é classe rica. Então nós estamos vivendo uma situação muito curiosa, né? É o classe média que acha que é rico, é intolerante, é autoritário, né? Tem uma perspectiva conservadora e acha, na verdade, que chegou nessa posição unicamente pelo seu mérito. Não quer dizer que não tenha o mérito, mas também tem políticas públicas envolvidas ali, tem uma série de coisas. E normalmente é uma pessoa muito preconceituosa. Acha que é rico e acha que tem o direito de humilhar os pobres. Né? Por quê? Porque como eu tenho mais ascensão econômica e material, eu posso tudo. Tudo eu posso. Tudo é meu direito. Tem muito essa perspectiva. E na política, normalmente esse indivíduo foca em políticas em que tem um sentido mais elitizado. Tem um modelo mais elitizado. Eles normalmente vão para uma política mais elitizada e menos social. E quando se fala das taxas, de taxar os ricos, as grandes fortunas, é o primeiro a dizer, não, isso está errado. Tá? Não tem que taxar as grandes fortunas. Por quê? Porque na cabecinha dele, ele acha que é rico. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.